Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos completar o Velho Testamento com o livro de Malaquias. Você sabe que a Bíblia tem 66 livros, sendo 39 do Velho Testamento e 27 do Novo Testamento. Hoje nós vamos completar um ciclo, terminando o Velho Testamento com o livro de Malaquias. Todo o Velho Testamento ou Antiga Aliança aponta para a necessidade do ser humano de ter um Salvador. Mostra a lei, mostra que o ser humano não consegue cumprir a lei sozinho, nós mesmos não conseguiríamos nos resgatar, nos redimir, porque nós necessitamos de um Salvador. Então aponta para a vinda de um Messias, de um esperado de todas as nações, que vai acontecer no Novo Testamento, que a gente vai começar a partir da semana que vem. Então o livro de Malaquias, sendo o último livro, vai mostrar o cenário de como que estava aquela população depois que eles voltaram do cativeiro, que eles já estavam instalados novamente na sua terra, e ali Deus estava preparando o palco para que o Messias pudesse vir. Porém, os seres humanos não estavam preparados para a vinda do Messias. Então, o livro de Malaquias começa com uma exortação. Ele fala que é uma profecia contra o povo de Deus. E aí ele fala assim, quer ver? Leia comigo, no início do capítulo 1, ele fala assim, ó, sentença, capítulo 1, versículo 1, né? Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. E aí ele fala que ele tem amado o povo, que ele tem demonstrado o seu amor e que o povo não estava correspondendo adequadamente àquilo que Deus tinha feito. E aí eles perguntam, o Senhor tem nos amado? E ele fala, sim. Olha a diferença que eu fiz entre Esaú e Jacó. Esaú e Jacó foram os filhos de Isaac. Então teve lá a aliança de Deus com Abraão, depois passou para o seu filho Isaac, depois passou para Jacó. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas Jacó tinha um irmão, que era Esaú, que pelo direito seria ele a receber toda a herança, tanto material quanto espiritual. Porém, Esaú não agradou a Deus. E Jacó, alguma coisa Deus viu lá em Jacó, que ele agradou ao Senhor, a sua busca pelas bênçãos, pela primogenitura, por estar ali recebendo as coisas de Deus, mesmo que de uma forma errada. Nós já estudamos aqui, né, que ele usou vários artifícios como mentira, como enganação. Porém, ele tinha esse desejo de buscar a Deus. E aí Deus fala aqui nesse primeiro capítulo, não amei eu a Jacó e aborreci a Esaú? Então ele fala que ele ama muito eles, mas apesar disso, ele iria trazer uma profecia contra esse povo, porque eles precisariam rever os seus caminhos, se arrependerem e mudarem de direção. Depois, ele fala assim, ó, que ele é Senhor e ele é Pai. Eu não sou pai de vocês, vocês não me chamam ó pai, vocês não me chamam Senhor. Então, se eu sou pai de vocês, cadê o amor que vocês deveriam ter por mim? Se eu sou o Senhor de vocês, cadê o respeito que vocês deveriam ter por mim? Ou seja, ele estava mostrando que no mundo secular eles tinham demonstravam carinho, amor pelo pai, demonstravam respeito pelos seus senhores, mas para ele eles não estavam reconhecendo Deus como Senhor e como Pai verdadeiro da vida deles. E aí ele começa a falar que as ofertas que eles traziam para ele ali no seu templo eram ofertas que nenhum governador receberia. Eles tinham, vamos supor lá, vários animais, e tinham animais bonitos, animais perfeitos, e tinham animais assim, né, que estavam manco, que tinham um problema, eles davam esse daí para Deus, falavam, é oferta para Deus, a gente dá esse aí e vende o outro. Então, olha o pensamento deles, eles não estavam dando o melhor para Deus, que foi o Criador de todas as coisas, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, que é o nosso resgatador. Eles não estavam dando o melhor para Deus, eles estavam dando o que sobrava. E o que importa para Deus? É a oferta? Não é a oferta em si, mas a intenção que moveu a oferta. Como eu dou uma oferta para Deus? E aqui eu não estou falando só de ofertas materiais, de dinheiro, mas às vezes até a sua vida como oferta. Como que nós estamos ofertando a nossa vida, o nosso tempo, os nossos bens, tudo para o Senhor. Como nós estamos fazendo? Será que Deus vai mandar uma mensagem de reprovação? Será que nós estamos dando para Deus quando sobra? Será que nós estamos fazendo para Deus assim meia boca? Né? Ou será que a gente teme a Deus e a gente ama tanto a Deus que a gente quer dar o melhor que a gente possa para Ele?
Então é isso que ele exorta eles aqui no primeiro capítulo, né? Quer ver? No capítulo 1, versículo 10 e 13, 10 a 13, ele fala assim, ó. Vou pegar aqui para ler com vocês. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde, ou seja, de qualquer forma, o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Não adianta me trazer esse negócio aí tudo esculhambado, porque eu não vou aceitar, né? Depois, vamos ler o 13 também, ó. E dizeis ainda, que canseira, como se fosse assim, tipo uma obrigação fazer as coisas para Deus, né? E me desprezais, diz o Senhor. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria isso eu da vossa mão? Diz o Senhor. Então, aqui no caso eles ofereciam como oferta. Hoje em dia a gente oferta dinheiro porque a gente recebe salário em dinheiro. Naquela época, a grande riqueza deles eram os animais, os produtos de agricultura. Era isso que eles ofertavam para Deus ali no templo. Então, quando eles pegavam um animal para ofertar, eles pegavam aquele que era coxo, manco, que está doente, vamos dar isso aqui para Deus. A gente já se livra desse negócio, né? Será que a gente está fazendo a nossa oferta para Deus assim? Será que vamos nos livrar dessa obrigação? A gente tem que dar? Vai, deixa eu dar aqui uma moeda. É diferente de você dar com carinho aquela moeda e falar, oh, Senhor, eu só tenho essa moeda, mas eu quero te dar assim como se fosse o meu melhor. É diferente. É a mesma moeda, é o mesmo valor, mas para Deus o valor espiritual é muito diferente. Então, ele comenta o quê? O que está mostrando esse livro? Ele está vendo a intenção do coração deles que não era boa. Que eles estavam, assim, desviados completamente do real propósito do que é você adorar a Deus e ter um relacionamento com Deus. Depois, ele, no capítulo 2, repreende também os sacerdotes, porque não era só o povo que estava fazendo isso. Os próprios sacerdotes já não davam o seu exemplo corretamente. Então, vamos ler lá no capítulo 2, versículos 5 e 6. Vocês sabem que os sacerdotes vêm da como é que fala? Descendência de Levi, da tribo de Levi. Então, ele fala assim, ó. Ele está falando sobre Levi, no capítulo 2, no versículo 5, fala assim, ó. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão e da iniquidade apartou a muitos. Então ele estava falando assim, eu escolhi a tribo de Levi para me servir como sacerdotes, como levitas, porque eu fiz uma aliança com ele, porque eu vi no coração dele o desejo de me temer, de instruir as pessoas, de ajudar as pessoas, e eles sempre foram assim, a descendência de Levi, na maioria dos casos. E aí depois, ele fala no versículo 8, lá no finalzinho, vamos ler o versículo 8 inteiro, né? Mas vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, aqueles sacerdotes daquela época, dessa época de quando voltou ali, né, templo, e isso acontece por volta de 400 e pouco antes de Cristo, tá? Só para você se situar na linha do tempo, um pouco antes ali do Império Grego, né, ocorrer, porque estava aí no finalzinho já do Império Persa, para entrar o Império Grego, para quem entende de história. Então, eles estavam ali despreparados completamente, porque eles não estavam aguardando ainda com o coração ardendo, esperando o seu Messias chegar, tentando se purificar, tentando se livrar dos pecados, tentando estar com o coração aberto para esse Messias que havia de vir. Não, eles já estavam vivendo de qualquer jeito, não estavam nem aí, nem os sacerdotes estavam nem aí, sabe? Então, até depois aqui a gente vai ler que Deus acabou fazendo com que os sacerdotes ficassem desacreditados no povo, eles ficaram desprezados pelo povo. Vocês podem ver que na época de Jesus, quando os sacerdotes mostrado aqui nos evangelhos, eles são pessoas hipócritas, né? Jesus chama eles de hipócritas. Você vê que eles mesmos é que macumunaram a morte de Jesus. Eles que deveriam ser os primeiros a identificar o Messias foram os que quiseram destruir e matar o Messias.
Então eles já estavam assim, cuidando só dos seus próprios interesses, não estavam nem aí, estavam vivendo a vida deles, não estavam nem aí para Deus. Então Deus faz essa exortação no capítulo 2. Tá certo? Ele fala também no capítulo 2 ainda sobre a infidelidade conjugal, contra a infidelidade conjugal, né? Então vamos ler lá no capítulo 2, no 13 e no 14. Diz assim, ó: Ainda fazeis isso. Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntas, por quê? Ele não está aceitando a minha oferta, né? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e mulher da tua aliança. Olha que coisa importante aqui. Deus não aceita a aliança se vocês tiverem infidelidade conjugal. Deus não aceita nada da sua mão. Aqui ele vai falar depois. Deus não aceita os pedidos de oração, não aceita as orações, se você estiver em infidelidade ou em traição. Então, é muito sério isso, né? Reveja a sua vida, reveja os seus conceitos. A traição não é só uma traição consumada, física, mas até mesmo em pensamentos. Então, que nós possamos sondar o nosso coração, porque essa é uma das formas de Deus não responder a nossa oração e não aceitar a nossa oferta. Então, ele fala aqui. E por que ele é tão enfático nessa parte da infidelidade conjugal? Porque sempre Deus usa, lembra lá no livro de Oséias que a gente estudou, e todas as vezes que ele fala que Judá seria a sua esposa e que ele seria o noivo, né? Que o Senhor é o marido, lá em Isaías fala isso, né? Eu, Criador, sou o teu marido. Então, ele usa muito essa relação conjugal entre marido e mulher, como entre Deus e o seu povo. Depois, no Novo Testamento, entre Cristo e a igreja. Então, é um exemplo de como a infidelidade machuca o coração de Deus. Então, não só as pessoas em si estavam sendo infiéis às suas famílias, como também o povo como um todo estava sendo infiel a Deus. Então, olha o cenário do que estava acontecendo nessa época, né? Depois, no capítulo 3, ele fala sobre a vinda de um predecessor. Ia vir alguém antes do Senhor, desse Messias, do esperado, para preparar o seu caminho, e aí sim ia vir o desejado, né? O grande esperado, que é o Messias, o enviado de Deus. Então, vamos ler lá, ele fala que tem esse predecessor, né? Então, no capítulo 3, versículo 1, diz assim, ó: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, ia vir um mensageiro antes de Deus. Aí, de repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, aquele Messias esperado, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Estava para vir. Aquele que eles aguardavam há tanto tempo, aquele grande Salvador, estava para vir. Então ele fala aqui que haveria de vir um preparando o caminho, porque o povo não estava pronto, então tinha que vir um preparando o caminho. E quer ver? Eu vou ler para vocês. É que mais para frente ele vai falar aqui ainda. Vamos deixar para falar mais para o final para você entender. Então, ele iria preparar o caminho, ia vir um mensageiro preparador e depois iria vir esse Messias que eles estavam esperando. Aí ele dá algumas orientações aqui, por exemplo, ó, capítulo 3, versículo 6 diz assim, ó: Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Você sabe por quê que Deus tem tanta paciência com a gente? Por que ele já não desistiu da gente com tanto erro que a gente cometeu? Porque ele não muda e ele fez uma aliança conosco. Ele nos prometeu algo, então ele é fiel à sua própria palavra, ele não pode mudar o que ele é fiel. Porém, ele também é fiel às suas repreensões e aos seus castigos, então vamos tomar cuidado. Mas veja, por isso Deus ainda tem a sua benevolência para conosco, porque ele não muda. E depois no versículo 7 ele fala assim: Basta que vocês se voltem para mim e eu vou voltar para vós. Ainda que você esteja num caminho errado, que você errou, que você se desviou, que você pecou, se volte para mim e eu tornarei para vós. Vamos ler esse versículo? É o versículo 7. Então ele diz assim, ó: Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim,
e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Então, se nós realmente nos arrependermos, Deus vai voltar novamente o seu propósito para conosco. Então, nós temos que sempre estar sondando o nosso coração. Sempre tem que haver arrependimento. Nós não vamos ser perfeitos, nós temos as nossas falhas, porém a nossa falha tem que ser um acidente. Se fez assim, não intencionalmente, ou então você se arrependeu profundamente daquilo que você fez, ainda que com consciência, mas quando há arrependimento, tem perdão. Se não tem arrependimento, não há perdão. Aí depois ele fala sobre os dízimos, né? E muitos falam que esse livro é o livro dos dízimos, mas na verdade ele é um livro falando sobre oferta. Oferta também os dízimos, né? Mas assim, a oferta no sentido geral, a oferta do que nós ofertamos para Deus no nosso coração, do que nós ofertamos para Deus nas nossas ações, do que nós ofertamos para Deus nas coisas materiais, é a intenção do coração, né? Um livro sobre isso aqui. Então vamos ler aqui onde fala sobre o dízimo, né? Então é o capítulo 3, versículo 10, diz assim, ó. Vamos ler o 9 e o 10, que acho que é mais fácil para você entender. Então, vamos lá. Trazei. Não, antes disso, eu quero que você entenda por que eles achavam, né, que não estavam roubando a Deus. Porque Deus falava assim para eles. Roubará o homem a Deus? Vocês estão me roubando. Olha que coisa, né? Séria. Estamos roubando a Deus? Como a gente pode roubar a Deus, né? Então, ele pergunta aqui, no capítulo 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e ainda dizeis, em que te roubamos? Aí ele responde, nos dízimos e nas ofertas. Você sabia que nós podemos roubar a Deus se nós não dermos os nossos dízimos e as nossas ofertas? E não é porque Deus precisa do nosso dinheiro, não, mas é porque Ele quer ver a generosidade no nosso coração. E aí ele fala, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. E aí ele fala sobre o dízimo. Então, quando você quiser saber se o dízimo é bíblico, se nós temos realmente que dar o dízimo, o que Deus fala sobre o dízimo, você vai achar no capítulo 3 de Malaquias, no versículo 10, diz assim, ó. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então, além dele falar assim, olha, trazei os dízimos, porque é necessário que haja esses dízimos. Esses dízimos, eles serviam para ajudar as pessoas que necessitavam ali, eles dividiam essas coisas entre as pessoas que necessitavam, para alimentar ali os sacerdotes que viviam disso, eles não tinham outro trabalho. Eles serviam para mostrar a fidelidade do povo a Deus. Será que eles confiam em Deus? Eu vou dar para Deus, vai me faltar, mas eu sei que Deus vai cumprir na minha vida e vai trazer a provisão. Então, ele servia para muitas coisas, né? Para trabalhar o coração das pessoas e até hoje serve para nós, certo? Então ele fala, trazei os dízimos, a igreja, a casa do tesouro, aqui no caso, né, o templo, trazei os dízimos. E ainda ele dá uma bênção para isso, ele fala, e veja, observe, prove, se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção abundante. Ou seja, se nós dermos para Deus, não vai faltar para nós. Ao contrário, ele vai derramar mais bênçãos ainda. Quanto mais a gente dá para Deus, mais ele derrama sobre a nossa vida. E os judeus aprenderam bem isso, né? Porque você veja que hoje em dia dificilmente você acha um judeu pobre. Eles não deixam de dar o dízimo. Então a gente sabe que a nossa prosperidade vem também de nós podermos abrir a mão e confiar que Deus é que está no controle da situação. Não é o dinheiro que está guardado no banco que é a nossa segurança. Não é nós sermos avarentos e guardarmos ali todo aquele dinheiro para termos uma segurança. Não é isso que traz a nossa segurança, mas a provisão de Deus. Jesus já falava, eu não alimento os passarinhos, eu não faço crescer os lírios do campo, vocês não são muito mais importantes do que eles? Então, ele estava dizendo assim, para nós não nos preocuparmos com o dia de amanhã, para nós não ficarmos ansiosos, porque Deus proveria tudo na nossa vida. Basta que nós entreguemos realmente a nossa vida para Deus. E entregar a vida para Deus não é entregar só o coração, o pensamento, não, é entregar também o bolso, tudo. Entregar a nossa vida toda e confiar que Ele está no controle de todas as coisas. E aí ele fala assim também, olha só que bom, quem dá o dízimo. Versículo 11, por vossa causa repreenderei o devorador
para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, ou seja, os seus negócios vão prosperar. Diz o Senhor dos Exércitos: todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, não tenha medo de dar o dízimo. Não tenha medo de dar 10% do que você ganha para Deus, porque ele vai te retornar muito mais. Outra coisa, não dê também para que ele retorne, né? Eu vou dar o dízimo, que agora eu aprendi que eu vou ficar rico se eu der o dízimo. Não, Deus também olha a intenção do coração. Você vai entregar o seu melhor para Deus. E espera, deixa na mão de Deus, que ele vai te trazer tudo que você necessita. Quantas coisas eu já vivi na minha vida que não tinha condições alguma de viver. Eu não tinha condições alguma de comprar, lugares que eu fui, coisas que eu comi, que eu comprei, que eu vivi, tudo que eu não tinha condições. Mas como que Deus proveu? De uma forma sobrenatural, né? Usando pessoas, usando situações, e eu vivi sempre aquilo que eu desejava no meu coração. Por quê? Porque entregava a Deus com o coração também. Então, mesmo que você não tenha, você vai viver as melhores coisas dessa terra. Basta que você entregue o seu melhor para Deus. E aí depois ele continua falando sobre a diferença entre o justo e o perverso. Porque as pessoas também, você vê que era um povo muito questionativo, né? Em que nós te roubamos? Por que o senhor fala que a gente não te ama? Por que né, é um povo questionativo? Mas a gente vê o justo sofrendo e o perverso lá se dando bem? Que negócio é esse? Então ele fala sobre isso aqui também, né? No capítulo 3, versículos 13 a 18, diz assim, ó. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, andar de luto diante do Senhor. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles que tentam ao Senhor escapam. E aí Deus vai falando aqui, né, que na verdade vai existir, na hora pode parecer para nós que uma situação é injusta. Pode parecer para nós que aquele ímpio está prosperando. Pode parecer que ele está feliz e que nós estamos sofrendo. Mas Deus tem um final esperado para cada um. Ele conhece o memorial de cada pessoa. Olha o que ele fala aqui no versículo 16. Diz assim, ó, então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, ficavam falando, reclamando isso, né? O Senhor atentava e ouvia. Olha que interessante, Deus prestando atenção no que a gente fala. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Você sabia que nós, que amamos ao Senhor e fazemos o nosso melhor para Deus nas nossas ações, na nossa vida, nós temos um memorial diante de Deus? Sabe o que é um memorial? É um monumento que relembra todas as coisas que nós já fizemos de bom na nossa vida. E nós temos um memorial ali diante de Deus. Deus não se esquece, não. Você pode achar que você está sofrendo, você pode achar que você está sendo injustiçado, mas Deus não esquece. E no final, Deus vai mostrar isso. E aí ele fala assim, ó, dessas pessoas, no 17. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Deus vai nos poupar de muitas coisas porque nós temos um memorial diante dele. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Isto é promessa de Deus, é a palavra de Deus falando aqui. Deus que não mente, não muda. Nós veremos, seja o dia que for, nós veremos a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Depois ele fala no capítulo 4, sobre a justiça que iria vir. Ele já estava anunciando ali que em breve o Messias viria. 400 anos depois, mais ou menos, o Messias estaria vindo. Então ele já estava anunciando, a justiça há de vir, se preparem, corrijam o seu coração, corrijam a intenção do coração, entreguem tudo para Deus, deixa Deus fazer. Ele estava preparando ali o povo, né? E aí no capítulo 4, nisso que ele vai falando que dias vêm, que o Senhor dos Exércitos vai vir e vai trazer justiça, tal, ele fala também no versículo 5, ó. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição.
Ele está falando aqui sobre um profeta que haveria antes do Messias vir. E ele fala assim, eis que virá o profeta Elias. Mas, na verdade, enviarei, né, o profeta Elias. Elias já tinha, não tinha morrido, ele tinha sido arrebatado por Deus há muitos anos atrás, né? Quando nós estudamos no livro de Reis, né? Que ele não aguentava mais a sua missão, que ele tinha passado por muitas situações, ele ora ali a Deus e Deus prepara Eliseu para ficar no seu lugar, e ele é arrebatado, e Eliseu tem uma visão assim como se fosse uma carruagem de fogo levando Elias, né? Então Elias não morre, Elias é arrebatado. E ele fala que ele enviaria Elias, aí eles ficam pensando, será que Elias vai voltar, né? Será que vai vir em carne e osso? Será que a gente vai ver a pele dele, o jeito dele? E aí Jesus, depois, né? Aí aqui acaba, né? O Velho Testamento, passa os 400 anos, aí vem o Messias, que é Jesus Cristo e tal, e Jesus fala que sabe quem era esse Elias, ou seja, esse espírito de Elias, ou característica de Elias, ou forma profética de Elias? João Batista. Vamos ler lá? Então, Mateus 11, agora a gente vai pular para o livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 13 e 14, diz assim, ó. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Então ele está falando que esse João Batista que tinha ido antes preparar, arrependei-vos porque vos é chegado o reino dos céus, antes de Jesus vir, João Batista pregou durante muito tempo ali no Rio Jordão, batizando as pessoas que se arrependiam dos seus erros, né? Então ele fala, esse é o Elias que havia de vir. É um espírito profético de Elias, não é o Elias carne-e-osso que ia vir. Então ele fala sobre isso aqui. E também no capítulo 17, 10 de Mateus, então capítulo 17, versículo 10 diz assim. Não. 17, 10 a 13. É isso mesmo, diz assim. Ó. Mas os discípulos o interrogaram. Por que dizem? Não, eles interrogaram assim. Por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu, de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram, porque aqui, no caso, já tinham matado a João Batista, né? Herodíades fala para a filha Salomé pedir a cabeça de João Batista numa bandeja, né? E assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Então, entendeu? Então, esse Elias que havia de vir é o próprio João Batista que veio antes de Jesus. Bom, esse livro, então, resumindo, fala sobre como está o nosso coração para entregar algo para Deus. Porque Deus, em breve, abriu seu coração para entregar o que ele tinha de melhor, que era o seu próprio filho por nós. E se Deus nos oferta o seu próprio filho, nada do que nós dermos para o Senhor, por mais rico que seja, pode pagar o sangue de Jesus Cristo. Então, vamos fazer o que esse livro nos diz. Observar a intenção do nosso coração, nos arrependermos dos nossos erros, dos nossos pecados e nos entregarmos totalmente nas mãos do Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Amém, querido? Te convido e te desafio a fazer isso. A semana que vem, nós vamos estar falando sobre o Novo Testamento, vamos começar a falar sobre os Evangelhos e eu vou dar uma pinceladinha sobre esse período que ficou de 400 anos entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, que é chamado por nós de período intertestamentário. Tá bom, amados? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau, pessoal!